Oi, Oi, tudo bem? tudo, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Não sei se não tá baixo para as pessoas aí. Tá bom, Laura? Tá ouvindo bem? Fala. Acho que vai dar para ouvir tranquilo, Paulinho. Legal. Vamos lá, vamos Bora. lá. Então, Paulinho, eu queria começar perguntando para você como que está sendo essa quarentena e de que maneira isso afetou a sua vida, o seu trabalho, especialmente como artista, né? Porque a gente sabe que pela secretaria tá lá e tudo mais, mas me dá um pouquinho aí o panorama de como está sendo essa quarentena para você. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite. Essa é a minha primeira live, né? Ó, estão cobrando para de você a caneca de só incêndio. Mas, tá lá. Queria agradecer. É um prazer estar conversando contigo. Somente você que conhece bastante a minha história, a gente tem bastante coisa, né, que a gente trabalhou junto, tem bastante coisa em comum. Então eu fico feliz de ser você essa primeira pessoa a poder conversar, tá? Ó, é o seguinte, assim, pela questão realmente da secretaria, essa questão da quarentena, assim, afetou bastante essa minha parte criativa, principalmente no período do isolamento mais forte, assim. Claro que eu tenho outras questões aqui, né? Eu tô com 3 filhos, ficou eu e minha esposa, a Isabela, a gente ficou totalmente isolados, todo mundo aqui, os 5, né? E ainda toda essa questão nova que estava aparecendo e a gente também com a responsabilidade da secretaria, tudo virou realmente um turbilhão. Quando eu via os pares todos criando, né, porque o artista tem essa questão, né, no pior momento é quando aparecem sempre as soluções mais incríveis, assim, e eu fiquei bem, assim, vou usar essa palavra, incomodado, de não poder estar fazendo alguma coisa também. Talvez essa seja a palavra, né? Tanto por estar trabalhando dentro da secretaria e a gente está vivendo aquele momento, né, de não poder fazer algo efetivo, rápido, né, e também de não conseguir fazer algo do meu lado artista, né, que também já estava um pouco parado por conta da secretaria, né, porque o trabalho realmente lá é muito e não tinha muito tempo de produzir. Né? Eu acho que, se não me engano, a última vez que eu subi num palco, por exemplo, de um teatro, foi com a nossa produção lá do Raul, lá com a Big Band, lá no Calil. E isso tinha sido abril do ano passado. Né? Só que eu sabia que eu poderia fazer outras coisas também, como compor, né, ou como estudar. Só que realmente, assim, eu não conseguia. Eu arranjava várias desculpas para não conseguir, né? Desde cuidar dos filhos, claro que dá um trabalho danado, mas sempre tinha algo, assim, afetou. Eu posso dizer que não. Porém, assim, depois eu soube lidar com isso, né? Eu arranjei, assim, procurei respirar fundo, porque foi uma coisa que me cutucou, e pensar como que eu poderia fazer isso dentro até das atribuições que eu tinha no trabalho da secretaria, das atribuições que eu tenho como pai, e como eu poderia fazer. Então, claro, sempre com a ajuda das pessoas em volta, que são os pais, eu consegui os meus finais de semana, né, para poder pelo menos fazer meus collabs, assim, né? Coisas que depois talvez do quinto vídeo que eu fiz em colaboração com os outros artistas, que eu entendi que é nada mais nada menos que o que o Tenete Clube sempre fez, né? Você que trabalhou comigo, assim, a gente sabe, além de propor as produções que a gente sempre faz pela Rouanet, eu sempre propus para os pares, né, espetáculos, colaborações, tanto comigo ou entre eles, entre outros artistas, criação. Então é isso que na verdade, assim, me deu um pouco mais de prazer, assim, artisticamente falando, de poder, assim, dentro desse período tão difícil, poder, pelo menos, assim, sair de um limbo que eu me encontrei naqueles 30 dias. Mas foi complicado. Te confesso que não foi algo muito legal, não. Mas
eu acho que todos nós passamos por isso, né? E a gente tem que buscar sempre essa nossa solução criativa, porque é aí que a gente se destaca, né? Então foi E assim que eu me dei. essa coisa desses vídeos aí foi bem legal, né? Essas parcerias assim que já existiam, porque são amigos, pessoas com quem você já fez alguma coisa, Sim. mas tem sido bem legal assim, e ter tido uma repercussão boa também, né? Eu confesso para você que a questão dos truques da mídia social, eu não sou um cara assim de ficar 24 horas tentando arranjar o horário certo, o ponto certo de ganhar uma curtida, um comentário. Mas assim, o prazer está sendo muito grande. Então eu quero compartilhar sempre logo e ver a repercussão das pessoas. E legal mesmo compartilhar com esses colegas, com essas pessoas, gente que às vezes eu conheci via secretaria também, como o Tauan, por exemplo, já conhecia ele, assim, sabia que era um grande músico, que gravou Alucinação comigo, do vídeo que a gente fez. Mas, assim, grande músico, daí até de ter a coragem de falar, olha, esquece aí, eu estou falando agora como artista, vamos fazer algo junto. Umas pessoas que a gente já conhece, tudo bem, mas sempre essa colaboração como se diz, é uma colaboração, né? E a gente poder rearranjar, brincar com a música. Eu pude brincar tanto com as minhas canções, quanto com as canções dos artistas que eu admiro, que é sempre essa vertente do meu trabalho. Eu sempre quero beber da fonte e poder criar. O criar é sempre mais difícil, compor é sempre mais difícil, não vou negar. A gente se cobra muito mais do que interpretar uma canção. Mas aí eu também já me coloco na posição que eu não interpreto como artista que eu admiro. Eu sempre tento dar a versão do Paulinho, sendo ela boa, razoável ou ruim. Mas eu sempre me arrisco nesse sentido. E foi, assim, gratificante. Gratificante poder tocar com o pessoal que eu sempre toco, que é a banda que toca comigo, o André Jean, o Gabriel Zara, o Emerson Neves, assim, pessoas que realmente assim, eu me identifico muito, né? O som que a gente tocar junto é sempre muito fácil. E o músico, quando tem isso, quando a gente consegue se abraçar, se apoiar, se sentir bem no palco, é algo muito gratificante, né? Você já percebeu muito isso quando a gente está no Cotonete, por exemplo. A gente não tem dificuldade. E continua assim, né? Mesmo sendo colaborativo, engraçado, assim, a gente se entende. Essa versão de Geni, por exemplo, é colaborativa. Eu faço a base do violão e cada um põe a sua ideia, por exemplo. E fica algo assim que a gente vai curtindo, passo a passo, né? E é o que a gente tem hoje, né? Eu sempre fico imaginando o que vai ser daqui a um tempo, né? Como produtor, a gente sempre depende das pessoas, né? O Ecos do Lugar depende das pessoas, né? O Conceito de Cidade de Canção depende das pessoas, os shows com a Big Band depende das pessoas, né? O Cotonete depende das pessoas, né? Como vai ser a partir de agora? Mesmo com a cura, por exemplo, uma vacina, como vai ser, né? Será que a gente vai ter mais pandemia por aí? E como a gente vai conseguir se virar nessa história, né? A gente tem esse caminho agora, né, de estar conversando, compartilhando ideias, essa tua ideia de chamar os artistas locais para conversar. Mas, assim, ainda não consigo te dar uma resposta do que vai acontecer, né? E a gente sabe que a gente vai precisar se movimentar, como sempre, mais um pouco. Sim. Paulinho, então me conta um pouquinho como é que começou a sua história como artista, como músico, como que você começou a se interessar e quando você percebeu que isso seria profissão? Eu, assim, a minha história com a música em si, eu até brinco, assim, que, né, às vezes a música sempre está presente de um jeito ou de outro. Quando eu era criança, adorava pegar um cavaquinho que eu tenho até hoje aqui, que meus filhos brincam com ele aqui, que foi dado por uma madrinha. E eu brincava muito com ele aqui e tal, mas nunca imaginava nada disso. Porém, essa mesma madrinha trabalhou aqui na cidade, num local, que foi o primeiro local de venda de discos, vinil mesmo. E ela ganhava muito, além de comprar muito disco, ela ganhava muito esses promos, assim, na época tinha
né, promoção, disco promocional, tal, até hoje, assim. E aí ela tinha esses discos e um dia ela se mudou para Umuarama. E ela se mudando para lá, toda vez que a gente ia visitar ela por lá, ela gravava fitas cassete para a gente voltar ouvindo no carro, desses discos, basicamente na época de MPB. E era algo assim que eu lembro de ficar deitado na parte de trás do carro, na época nem cinto que se precisava usar. E aí eu lembro de ficar imaginando assim, como seria estar tocando essa música, cantando aquela música. Isso molequinho, assim, sabe? E esses cassetes foram crescendo. Eu lembro que a gente tinha umas caixas assim, que a gente levava no carro, assim, para toda hora estar trocando. Daí, desde Chico Buarque, Djavan, Toquinho, tudo tinha ali. E eu lembro que esses discos assim sempre me cativavam muito. E a música ficava sempre presente, essa questão de eu estar fazendo aquilo que eu ouvia, né? Aqui na minha casa, meus pais também sempre ouviram muita música, e meu pai, mesmo sendo dono de uma lanchonete, durante muito tempo foi referência, que era o Rei da Batida, na cidade aqui, ele tinha um momento dele, né, que era o momento em que ele pegava o violão e estudava violão clássico. Ele adorava isso. E ele, assim, sempre quis que os filhos, às vezes, interagissem com isso, mas a gente, criança, assim, dane-se, ele comprou violão e dane-se, foi deixando. Mas chegou uma época que eu, assim, comecei a me interessar um pouco em estudar, assim, sabe? E comecei a aprender um pouco o violão mesmo e tal. E eu lembro assim que sempre era convidado aí, sempre aquela questão, né? Você toca umas músicas, tá? Vamos lá no churrasco. Tá? E você se sente importante por conta disso, né? Você acha que você é caro, agora, né, assim, dei bem, agora todo mundo vai me dar atenção e tal. Mas chegou um ponto, um dia, eu lembro de sempre também olhar nos restaurantes, ver um músico de bar tocando, achar interessante, tá? E um dia meu pai tinha essa lanchonete. E um dia eu falei, olha, você quer saber? Ô pai, eu acho que eu vou tocar, hein? Vou tocar. Ele falou assim, você acha que você vai tocar? Tá, então amanhã você começa. Não, mas peraí, eu tenho que ter umas músicas. Você já não toca algumas músicas? Então amanhã você começa. Senão você não toca no bar. Então se prepara. Você não tem as caixas aí já que você toca? Então se prepara e vai. Nisso tinha mais 2 companheiros na época, vamos tocar, tal. Eu lembro que a gente tinha 10 músicas, a gente tocou essas 10 músicas durante umas 3 horas, sempre as mesmas músicas, eu não sabia como fazer, nada. Mas foi aí que começou, que daí o meu pai deu esse incentivo, falou assim, você vai tocar todo dia, tal dia você vai ter o seu dia de noite. A partir daquele dia eu comecei a fazer, e depois eu comecei a buscar em outros lugares, para tocar principalmente em bar. Esse foi o início de tudo, né? Tem 2 partes aí, essa questão de ter essa iniciativa, de começar a tocar e me expor de uma maneira ou de outra, né? Num lugar onde pessoas que eu não conhecia iam estar me olhando e falando se estava bom ou não. E tem essa questão do palco, que aí depois vem mais tarde uma outra questão, talvez, não sei se a gente vai entrar no assunto, mas eu acho que sim, que é a questão de subir no palco do teatro, de produzir, e de entender a minha outra capacidade de criar nesse sentido. Então, sempre foi muito assim, muito lúdico essa questão. Né? Ainda arte é. Hoje eu tenho posições objetivas com ela como profissional, né? Porque eu acho isso necessário para eu ser um profissional. Mas a coisa lúdica nunca some. Aquele sonho de moleque deitado no banco de trás do carro, ouvindo canções do Roberto Carlos, do Chico Buarque, do Djavan, imaginando que era eu que estava ali, né, ainda permanece. Acho que se um dia eu perder esse tipo de coisa, talvez eu mude de lado. Sim. E esses primeiros shows que você fez foram em 94 já? Que você considera o marco? Isso aí. O marco eu considero aí. Né, para falar, bom, aí eu comecei a ganhar dinheiro. Mesmo sendo no bar com meu pai, a gente era pago, ele não deixava a gente não tinha moleza, né? Tipo, era alguém que estava se comprometendo com alguma coisa.
e foi importante. Né? Hoje em dia eu acho que isso é importante para o artista. Né? A gente sabe muito Sim. bem como produtor também, né? Como isso faz diferença. A gente tem um público a atender, né? A E quanto ativar tempo os você sonhos ficou das pessoas. tocando? Oi? Quanto tempo você ficou tocando no bar do seu pai? E qual foi o próximo passo depois disso? Não, eu fiquei tocando lá, provavelmente, eu não vou saber, mas provavelmente um ano. Mas depois eu comecei, por exemplo, eu fui na Água Doce Cachaçaria, eu fui no Cauache, alguns lugares eu fui aceito, outros eu fui recusado. Outras casas que nem existem mais, tinha uma casa de frango, eu fui lá tocar, acho que eu toquei na casa do Cá Entre Nós, essas coisas assim, você começa a saber onde que tem, vai lá e bota a cara. Morria de medo, achava que estava, nossa, achava que as pessoas me odiavam tocando, mas eu ia, era a minha vontade, né? Sempre tive o receio, mas eu nunca deixei de fazer por receio. Isso nunca, nunca, sabe? Eu acho que é assim que funciona, né? Você tem que ser uma pessoa ativa, mesmo que eu estou trabalhando com algo subjetivo, que é a arte, né? Você tem que ter seu ímpeto. Então foi assim que eu agi. Sim. E quando que veio a sua primeira composição, sua primeira música autoral? Eu nem lembro mais, mas foi na época do filme SIC. Na época Aham. do filme SIC, porque assim, como eu te falei, tudo é sempre muito lúdico, né? Então, a partir do momento que eu comecei a tocar, comecei a ter pessoas que me acompanhavam, não só o Paulinho como vocalista, mas a gente compartilhava. Era tipo, eu nunca tive uma banda, como a galera, tipo, tem uma banda de rock e tal. Eu nunca tive essa banda. Eu sempre tive pessoas que compartilhavam esses momentos comigo. Daí a gente sempre queria escrever o Filme SIC. O Filme SIC, super referência, né? Nossa, eu lembro que a gente ficava numa sala que tinha na casa da minha mãe, lá, tentando gravar, e vai lá, agora grava, deu errado e tal, mandava, nunca classificava, claro que a gente era muito novo, mas foi por aí. Só que também, Sim. para você ver, essa questão que eu estava te falando, de querer ter o ímpeto de fazer as coisas. Eu poderia muito bem só estar interpretando, estar tocando as músicas do bar e tal, mas assim, sempre quis arriscar, sempre quis fazer, né? E foi por aí. Foi assim, não foi muito tempo depois de 95, não. Foi por aí. E como vem o Trio Casa? Foi nessas idas para o bar, por exemplo. A Ah, gente, eu fui o Trio Casa, ele surgiu dentro do MPB Bar. Só que na época que ele surgiu, o MPB Bar não era MPB Bar ainda, era lá na Lunera. Luna Se não me Luneira. engano. Luna Lunera. Luna Lunera, perdão, Marie. Eu lembro da Marie, que era a dona, proprietária, a Carol. E a gente, tanto que meu apelido é Paulinho, não pela minha estatura, é porque eu era um novinho. Então eu Aham. era, sei lá, eu estava, né, tinha um pouco mais de 18, 19 anos, e indo lá tocar, tal. E a gente sempre fazendo, eu tinha um percussionista que me acompanhava, que era o Zé Carlos, e a gente estava bem, se divertia pra caramba, ganhava pouco pra caramba, porque o bar não virava, assim, às vezes dava muita gente, às vezes não dava, ela batalhando para as coisas acontecerem, e a gente estava ali para tocar, né, querendo acontecer. Aí um dia, o proprietário, que é o Osler, comprou o bar, e ele via a gente tocar. Um dia ele falou assim, cara, vocês não querem colocar um baixista aí também e tal? E a gente colocou, pegou o nosso cachê, dividiu com o cara e colocou. E foi aí que começou o caso. E como eram três pessoas que se divertiam muito, né? Era o Teodoro, eu e o Zé Carlos. A gente se divertia pra caramba. A galera começou a curtir muito. E a gente tocava nessa época, para você ter uma ideia, para a galera curtir e se divertir, Djavan, assim. Eu acho que era uma época de um disco ao vivo, de Djavan que estava estourado, assim, que era um duplo, 2 CDs, né? Vocês lembram de CDs, né? Existe ainda. Aham. Eram 2 CDs e a gente pirava a cabeça ali. E o Trio Casa aconteceu ali, sabe? A gente tinha data, toda sexta-feira era o Trio Casa. Inclusive foi ali que eu arranjei casamento, né? Fui paquerado ali, entendeu? Na frente do palco. A Isabelle
que acho que não nos ouça, que está lá cuidando das crias. Mas foi ali que ela me conquistou, né? E aí, como é que foi essa coisa de ir para o Japão? Então, o Trio Casa, só falar, você falou do autoral, né? O Trio Casa teve um passo bem importante para que eu considero que foi a primeira gravação que eu fiz de canções, né, de coisas autorais. Nós fizemos com o apoio do Vieira do Sesc. Né? A gente foi lá, conversou, acho que não sei se nem se a gente não tocou para ele ouvir. Ele falou, não, vocês podem usar o espaço aqui, que é aquele teatro agora do Sesc que não existe mais. E a gente gravou ao vivo lá. Sabe, eu lembro de uma coisa assim, bem artesanal, da gente ir no Xerox, na gráfica Massone, que era um Xerox, não era uma gráfica, entendeu? Ir lá e pegar, assim, a gente mesmo criar a arte dentro desses pentes, assim, e divulgar, lotando de parente o auditório do SESC, e gravando Trio Casa ao vivo, né, lá, em 1999. Nisso foi quando entrou o Ronaldo Gravino, depois até desse CD entrou o Ronaldo Gravino no Trio Casa. A questão do Japão veio assim logo após, assim, eu já estava casado, assim, e mudou o cenário musical dos bares, né? Eu sempre toquei muito MPB, muita música brasileira, tudo que você imaginar de compositor dessa época era o que rolava nos bares, e rolava no MPB bar mesmo, chama-se MPB bar exatamente por isso, porque era lotado de gente cantando esses discos do Djavan, gente pedindo Belchior, assim, era até impressionante, assim. Era outra geração se apropriando de uma obra, assim, uma geração rock, uma coisa diferente, que não era exatamente eu tocava toda vez. Aí o Trio Casa já não tocava tanto mais, e eu ainda estava tocando na noite, mas não estava tão animado, assim. Então a Isa chegou para mim e falou assim, eu acho que uma tia minha, como ela é descendente, foi uma tia minha já morou um tempo no Japão. E dizem que lá toca bossa nova. Você toca bossa nova? Daí eu pensei assim, eu toco Garoto de Ipanema e Chega de Saudade. Eu acho que eu toco, né? Tipo, 2 canções. Daí, a gente podia ir pra lá, eu sei como ir, eu acho que dá pra ir como DKC, algo assim. Vamos, né? Tipo, recém-casado, vamos. Né? Esperamos um ano, porque eles acham que às vezes você está fazendo um tipo de compra para ir para o Japão, né? Esperamos, comprovamos que a gente se amava mesmo, que a gente podia ir. E foi, né? Penamos durante 9 meses lá, porque chegou lá, as coisas não são desse jeito que todo mundo pensa. Chega lá, vai ter um barzinho, não sei o quê, que vai me contratar. Não é assim no Japão, totalmente outra cultura, outra coisa bem diferente. Cheguei a trabalhar em fábrica, essas coisas assim, mas as coisas deram prumo, principalmente quando eu arranjei um emprego numa telefonia como supervisor de telemarketing, em que eu tinha um horário livre para poder tocar quando eu precisava. Daí foi quando eu lá comprei um violão, e lá, na época, a internet era melhor do que a que eu tinha aqui na época, que era aquele que você discava, né? Tinha, tipo, se passar da meia-noite para você poder você poder acessar alguma coisa para não pagar o pulso e tal, alguma coisa nesse sentido. E a gente pesquisava, saía lá, procurava um lugar onde tinha acesso à internet, pesquisava os bares, pegava o trem de final de semana e ia lá, eu com o violãozinho tocar. Os bares no Japão cabem assim no máximo 30 pessoas, né? Então era tudo diferente. Eu chegava lá, por exemplo, para tocar, tocava algumas coisas, daí o proprietário do bar sempre perguntava, você tem público? Daí eu falei assim, mas eu acabei de chegar. Eu falei assim, então, aqui no Japão não adianta você só divulgar, você tem que ter público. Daí foi quando as pessoas, eles me explicavam lá, por exemplo, a pessoa, para começar a ser seu público, não basta só você convidar. Se você tem um amigo japonês, você pede para ele também convidar o amigo dele. Porque, assim, em respeito, amigo, pelo menos em um show seu ele vem. E é assim que a gente pode pagar você, nesse sentido. Né? Isso foi um grande aprendizado. Outro aprendizado, eu conheci um bar lá muito legal, se chamava Copacabana. Nesse bar, no primeiro dia que eu fui me apresentar, foi um dos dias que eu fiquei mais nervoso na minha vida,
porque cheguei lá, eu olhei embaixo e tinha o Scandal, né, a programação. E a programação estava lá, Luizão Maia. Luizão Maia, ele era o baixista da Elis Regina, na época dos anos 70, super baixista, quem é baixista sabe do que eu estou falando. E ele estava morando no Japão, ele era casado com uma japonesa, tinha tido um derrame, mas ele estava fazendo show só com japoneses lá. Ele só digitava, ele só tinha mão esquerda. Então ele ia digitando e tal. E no dia que eu fui, ele estava tocando. E eu falei, nossa, Isabel, esse cara daqui a pouco aparece, eu vou estar tocando do meu jeito aqui. Mas não teve, a gente como estava trabalhando nessa época, que fui buscar esse bar, em fábrica, a gente só tinha final de semana. Passava 2 horas no trem. Para chegar nesse bar, a gente tinha essa oportunidade. Daí cheguei, toquei, a mulher era brasileira e o dono japonês. Daí a mulher olhou para mim e falou, legal, mas aqui precisa essa questão do público. Ela também me explicou essa questão, então você não tem, então não posso liberar uma data para você. Só de dia de semana. Dia de semana eu estava lá na fábrica e não tinha como sair. Pelo menos não naquele período. Falei, bom, não tem como. Daí ela falou, mas vocês não querem ficar? O Luizão vai chegar aí. Eu falei, pode? Ela falou assim, pode, mas aqui cabe 30 pessoas, né? Você sabe disso? Eu falei, não, sei. Só que a gente, na época, também duraço, sem dinheiro nenhum. Então, a gente pagando, que já foi com o DKC, que sabe, você financia a passagem, você vai pagando conforme você vai trabalhando lá. Então, era outra furada, assim. Eu falei, meu Deus. Ficando, chegou lá, o Luizão olhou pra gente e falou assim, você tem cara de brasileiro, não quer tocar com a gente? Claro que eu falei que não, né? No Rio de Janeiro hoje, talvez eu me arrependa, assim, amargamente. Não teria nunca a capacidade de ter o talento, mas poderia ter a oportunidade, porque o Luizão era uma referência lá. E ele morreu, tipo, 1 ano e meio depois, lá mesmo no Japão, assim, mas sempre foi, assim, considerado, assim, bem cultuado. Eu perdi essa oportunidade. E o mais engraçado, que daí eu e a Isa, a gente voltava nesse bar, porque ele tinha a noite em que os japoneses tocavam bossa nova. Então era liberado o japonês tocar. Daí a mulher falou assim, vem nesse dia também, mano. Então a gente marcou que a gente ia todo final de semana que tivesse essa live deles. E foi aí assim que aconteceu várias coisas interessantes ali, principalmente para eu entender que eu não sabia nada de bossa nova, entendeu? Porque eu lembro de ter ensaiado 2 canções para tocar, Sampa e Samba da Benção. E eu toquei. Quando eu terminei de tocar, primeiro assim, era uma época que aqui no Brasil não existia celular de câmera. De repente eu estava tocando e um monte de japonês começou a apontar o celular para mim e eu não sabia o que era aquilo. Sabe? Daí eu lembro que assim, tive que segurar assim, meu nervosismo e ataque de rios, que eu não sabia. Porque o que era? Um monte de gente apontando o celular para você e eu não sabia o que era. E era aquele celular flip, assim, sabe? E foi difícil, assim. Daí na hora que eu desci do palco, eu lembro deles terem perguntado assim, se eu tocava como João Gilberto. Eu sabia tocar como João Gilberto. Óbvio que não. Né? Não, eu falei, do meu jeito. Eles falaram, originário. Tá. Né? E eu aprendi nessas idas, assim, a respeitar a cultura, uma cultura que era totalmente diferente da minha. Né? Às vezes eu achava que eu tinha que fazer do jeito que era aqui no Brasil. Né? Que as pessoas tinham que me ouvir, que elas tinham que entender o que é, que eu sou brasileiro e eu sei. Mas o japonês tem um jeito dele de achar o que é a música brasileira e o que ele quer admirar. E o mais interessante é você respeitar isso. Né? E quando ele tem dúvida, ele te pergunta. E ele respeita o que você fala, ele nunca despreza. Por mais que ele ache que talvez você não seja a pessoa de referência daquilo, eles nunca me desrespeitaram, por exemplo. Sempre me deram... Todo lugar que eu toquei no Japão, eu sempre tive a maior repercussão. Principalmente por também dar esse respeito. Né? Entendi como que eu tinha que me posicionar, que eu tinha que chegar, me apresentar. Como eu não falava bem japonês, não falava quase nada, eu tinha que explicar isso para eles. Né? Eu tive até, inclusive, um problema com isso depois, porque depois eu fiquei 3 anos. Com 2 anos eles me perguntavam, toda vez que eu descia do palco, você fala japonês? Eu falava que não. Daí eles achavam que era a humildade que eles têm, entre aspas, a falsa humildade, que é tipo, o cara não quer
falar, mas ele fala. Eles falavam japonês comigo, eu falava de novo, eu não sei falar. Ah, você está há 2 anos e não sabe falar? Ah, entendi. Então, assim, essas questões marcaram muito para mim. E uma das coisas que o Japão me marcou muito foi que foi lá que surgiu o embrião do cotonete, né? Na volta. Foi o balacobaco. Isso. Foi lá. Eu conheci 2 artistas lá, uma menina do Paraná, Isabel Thieme, inclusive a gente se encontra direto, ela é de Londrina, e o Tom Strottmann, que é um desenhista, né, do Rio Grande do Sul. A gente até manteve contato há pouco tempo, assim, ele me adicionou aqui no Instagram. E o mais legal disso tudo foi ver assim, que a gente começou a fazer aquela interação, né? Eu com a música, ela com a fotografia e ele com o desenho. Daí um dia, aquela velha história que eu falei para você do ímpeto. Eu e a Isa, a gente tinha dias contados para voltar, que era o nosso combinado. Em 3 anos a gente volta, independente de qualquer coisa, para ela fazer a faculdade dela. A gente já teve a nossa experiência, já deu para comprovar tudo que precisava comprovar interiormente. Aí. Daí, estava para voltar, eu parei de trabalhar nessa telefonia e me dediquei só à música. Só a tocar e só a ver essas questões. Daí a gente ficou sabendo que abriu uma feira de arte moderna em Odaiba, o maior centro que tem lá. E era só ir num lugar lá e alugar um espaço de 1,70 por 2. Então a gente ficava num quadradinho, fazendo um scandal, em que eu compus algumas canções, dentro de umas bases de loops muito toscas. Hoje eu vejo como aquilo era tosco, mas era o que eu tinha. Daí eu tocava, ele assim, tinha feito desenhos, a gente imprimiu camisetas, tipo, ele fez uma gueixa com o estilo dele. Poxa, eu não tenho essas camisetas, mas era a coisa mais legal do mundo, assim. Daí era ele escreveu em japonês, garota de Ipanema, e era uma gueixa. E várias brincadeiras que a gente fez. Ela tirou fotos do cotidiano japonês. E a gente trabalhou lá. Né? Tanto que uma das canções daquela época que eu sempre toco, o próximo vídeo que eu vou lançar dela é Balacobaco. Né? Foi quando eu percebi que a maior qualidade, por exemplo, de um povo também é seu maior defeito. Né? Então a gente está com isso sempre presente. Foi daí que eu compus Balacobaco, e o Balacobaco foi o que me deu a inspiração quando eu voltei para o Brasil para criar o Cotonete Clube. Uhum. Eu falo, Aí você me corta, tá? Você sabe o que eu falo. Aí você volta para o Brasil já em 2007 e já cria o Cotonete? Eu voltei no finalzinho de 2006, sem saber o que eu ia fazer. Estava totalmente perdido, totalmente fora de prumo. Nisso, claro, assim, o mais legal é quando você, né, tem uma companheira assim, que te entende, e aí você ficou assim, precisa criar alguma coisa, precisa pensar em alguma coisa, nem que seja colaborativo, como você fez no Japão. E daí foi quando eu comecei a buscar, porque eu voltei no seguro também. Né? Você volta, você não sabe como está a noite, encontrei algumas pessoas que eu já conhecia aqui. Quando eu vi aqui, agora a noite já não era nem mais o pop rock, era o sertanejo, já estava começando. Falei, nossa, agora que eu não toco mesmo, né? Entendeu? Pop rock ainda me viram, mas disse, nossa, o sertanejo não vai rolar nunca, como que eu vou ganhar dinheiro agora com isso? E aí foi quando começou a arquitetar o Cotonete. Daí, assim, eu ainda estava muito seguro para fazer tudo sozinho. Então, eu comecei a pensar que o Cotonete poderia ser essa questão mesmo, como a Isa falou do Balacobaco, de ser colaborativo, de ter outros artistas de outras áreas. Daí, eu comecei também a buscar pessoas que eu me sentia um pouco seguro. Né? O primeiro foi o próprio MPB Bar, que abriu um dia, eu expliquei o projeto e abriu um dia. Outra pessoa que sempre mantinha contato comigo quando estava no Japão é o Daniel Malker. E ele também estava meio sem saber muito o que ia fazer, falou, cara, vamos fazer junto. Inclusive, essa logo aqui, eu lembro assim de tirar uma foto assim do cotonete com fone que eu tinha, e eu tinha a logo e não tinha nome. Daí um dia, eu com o Daniel já tinha topado fazer o projeto comigo. Falei, você tem que achar um nome, né? Eu falei, eu queria que fosse algo nesse sentido, a logo e tal.
Daí ele falou assim, minha irmã olhou isso aí, tipo, falou, meio tipo um cotonete, né? Um clube cotonete, cotonete clube, né? Eu falei, pode ser, daí a gente se identificou com esse nome, ficou legal. E eu comecei a chamar os artistas para participar. Por isso que eu estava falando para você, queimei um cotonete. Talvez até a minha quarentena é uma retomada do cotonete de alguma forma. Porque nisso eu tive contato com o pessoal do teatro, com o pessoal do TUM, né, via Pedro Shoa. Eu tive contato com o Tinsley também. Todo mundo, São Marcão. Aí também tinha o pessoal da música, pessoas que me acompanhavam também ali. O Stone Ferrari acompanhou o Eulas. Deixa eu ver quem mais fez parte da banda. Tinha um pessoal de... Então, começou a ter esse contato. A própria Patrícia Borges, a Patrícia, a gente tinha contato assim, muito distante, não se conhecia, mas ali eu lembro que a gente compartilhou tocando Águas de Março, uma versão só nossa, foi uma foto, a gente brincando ali. Então o Cotonete passou a acontecer no MPB Bar nas quartas-feiras, entendeu? Com o Daniel Malker de início, e depois eu voltei a ter contato com o Ronaldo Gravino. O Daniel resolveu parar, depois de 3 edições, e aí eu falei, Ronaldo, o Ronaldo tinha participado de uma edição. E o Ronaldo falou, acho que esse é um projeto muito legal, cara. Nossa, assim, a gente pode tocar as canções da gente, pode? Eu falei, claro que pode. Então tá. Eu falei, você quer participar junto, Ronaldo? Eu quero. Eu quero. E a gente passou muito tempo fazendo no MPB Bar, depois em outros lugares também. Depois a gente saiu do MPB, teve outros lugares que a gente fez. Mas aí teve uma guinada bem interessante no Cotonete, foi quando um dia o Pedro me ligou e falou assim, Paulinho, você não quer fazer Cotonete no teatro? Eu disse, mas como? Ele falou assim, o Tom tem sempre espetáculos para fazer. E a gente poderia criar o que foi feito no bar, sem muito roteiro, só tinha a programação. Vou chamar a Rachel agora, deixa eu entrar e sair. A gente podia amarrar isso com esquetes de teatro, que tem a ver com as canções que a gente está fazendo. Escolhe algumas canções e daí a gente pensa, tal, junto. Nisso começou a minha história em subir de palcos de teatro. Aí eu vou te falar que, assim, nossa, foi algo assim que até hoje, até arrepio, porque eu sinto muita falta. Finalmente, acho que a gente se sente muito ouvido. Eu já vi algumas bandas que eu produzi falar assim, nossa, como é bom não ouvir barulho de copo, né, batendo no outro, hoje em dia de garrafinha green e tal. Nada contra o cara tomar uma cervejinha, não tem problema. Mas a gente sempre espera ser ouvido, porque a gente sempre prepara alguma coisa para isso, né? E, assim, foi bem interessante. Foi ali que eu comecei a ter contato mesmo, entender o que eu estava fazendo com o Cotonete e o Balacobaco desde sempre, que era produzir, mesmo que seja mim mesmo, um projeto que eu criei, que eu participo. Né? Ali com o Pedro eu entendi que vários espetáculos que eu fiz naquele teatro da UEM, eu praticamente dirigi tudo aquilo, eu nunca tinha percebido. Né? A gente fez várias coisas ali. Ali foi assim, o começo de quando eu entendi que eu era também um músico, que eu poderia criar mais além do que a música, que eu era produtor. E foi ali que eu entendi um outro viés que eu poderia trabalhar com a música e ser um profissional só que não dependesse só das minhas apresentações. Eu busquei alternativas. Se eu fosse depender, como eu disse antes, só do bar, só do cara me contratar para um evento, talvez eu não estaria tocando mais. Né? E isso foi em que ano, Paulinho? Esse marco? Olha, Rachel, acho que foi 2018, esse começo. Entendeu? Porque o Cotonete ele sempre teve um viés também assim, de não só na música interpretar as canções de outros artistas, sempre teve o autoral envolvido, né? E eu lembro que esse marco talvez seja 2018, porque já em 2019 teve a temporada de shows autorais. Mas antes da temporada de shows autorais, teve vários espetáculos que eu montei para ter o Cotonete ter aquela programação que sempre tinha intensa. Né? A gente fez, por exemplo, ali Chico Buarque e o Teatro,
né, que eram as canções do Chico pro teatro e pro cinema. A gente teve Dois de Minas, que foi um espetáculo extraordinário, que teve o Matheus Mosqueta, assim como o Mineirinho, que a gente fazia o quê? A gente tinha canções do Milton com poesias do Drummond. Entendeu? Sempre foi feito nesse sentido. Teve outros, teve Só Bamba, em que a gente criou um bar naquele teatro, a gente tocava, assim, né? Ninguém era muito do samba. Às vezes tem uns vídeos nossos no YouTube, assim, que às vezes eu vejo e falo, nossa, como a gente não é do samba, né, de mesa, assim. Hoje talvez dá para arriscar, mas na época, assim, não tinha o cara do negócio, mas mesmo assim foi feito. E daí, em 2019, eu criei lá a temporada de shows autorais do Cotonete Clube, que foi a minha segunda gravação, apesar de ser bem caseira, das questões do autoral. Entendeu? Eu fiz um show, Raquel Cagliari fez de Londrina, na época tinha um grupo que chamava Dedo de Moça também, nós fizemos shows autorais. O Stone Ferrari fez o show dele, Gravidade, foi no Cotonete Clube. Teve mais alguém. Teve o Nova, do meu compadre, do Mano, do Ravec, e era um grupo totalmente diferente de música eletrônica. Desde aquela época a gente já fez nesse sentido. E isso eu já tinha grande parceria do grande Rafael Sais, que também estava começando. E o Rafael, a gente fez toda aquela produção. O Rafael tinha uma exposição dele na parte de fora do Teatro da UEM, e dentro aconteciam os shows autorais. O Rafael tirou foto de cada um de nós, a gente tem a foto bonitinha, fez uma arte concisa para todo mundo. A gente foi na casa de cada um, tirou foto, eu providenciei som, né? Quem quis gravar, gravou, a gente ajudou o que deu, e assim sempre foi. E aí o Cotonete, nesse sentido, continuou nessa toada, né? Até, se eu não me engano, ele teve temporada de shows autorais, se eu não me engano, até 2010, se eu não me engano. Eu falei 2009 que eu falei com isso. Não, 2009. Você falou 2019, eu achei tão estranho que eu estava olhando aqui do... 19. Eu estava olhando para o lado aqui porque eu estava olhando seu currículo. Eu falei, 2019, tem alguma coisa errada. Não foi? Mas aí tem tanta coisa aqui que eu não consegui achar. Você viu que eu estava olhando para o lado aqui? Eu falei, não, gente, está errado. Está errado, sim. Foi 2009. Agora que eu falei, 2009. E foi até, eu acho que a temporada foi até 2011, acho. Só que daí a temporada autorais, o que eu sempre falo, assim, né? Galera, eu sou totalmente a favor da criatividade. Acho que a gente tem que compor. Mas eu acho que às vezes as pessoas, elas acham que só porque elas compõem as pessoas vão começar a ir lá e ouvir. E não é assim, né? E começou a acontecer que as pessoas não iam. Né? Tava bem complicado. O primeiro Cotonete, o primeiro 2009 foi sensacional, lotou todos os shows, foi demais, assim. Já o segundo, as pessoas, não era tanto, né? Daí o último chegou a ser só 2 shows, eu e o Deco Sampaio, né? Eu fiz o meu, e o Deco Sampaio fez o dele lá no Sesc, né? Era um pouco mais difícil nesse sentido. Não, mas ali também, assim, eu tive outros meios para continuar compondo. O Cotonete que se transformou de uma outra maneira. Né? Sim. Começou... Pode falar. Você, então, como produtor, é totalmente autodidata. Foi na prática que você foi aprendendo a produzir. Foi na prática, sim. Porque não tinha, né? A gente acho que já conversou sobre isso, né? Até aqui na cidade hoje assim está tão próspero de produtores assim que eu lembro assim de olhar para os lados, que nem eu falei para você, eu aprendi muito com o Pedro Show, um certo tipo de produção, que era aquela produção mais básica. A Laura talvez saiba disso, do teatro, né? Daquela coisa, vamos pular cartaz, vamos fazer. Eu lembro de assim, eu e a Isabelle várias vezes na frente daquele portão da UEM distribuindo flyer, né? Tipo, eu que ia cantar, ia tocar, era o cara do flyer. Estava lá na frente distribuindo flyer, esse tipo de produção, mas eu não entendia que aquilo poderia virar uma profissão. Até quando você começa a ter contato com pessoas de fora. Daí comecei a ter contato com pessoas de Londrina, a Raquel foi importante,
porque ela também já fazia um certo tipo de produção, um pouquinho diferente do Pedro, né? E a gente vai começando a conhecer as pessoas, né? Entender o que é aquilo. Daí você conhece um cara de Curitiba, de repente você começa a ver que tem uma produtora de Curitiba. Daí começam, eu lembro assim dos marcos de ir naquela primeira conferência lá no Calil, conferência, a gente está na fase das conferências de cultura. Eu lembro daquela super conferência lá no Calil, cheio de gente. Daí eu falei, nossa, não sabia que Maringá tinha tanto artista, assim, tanta gente interessada. Daí foi ali que eu vi o Miguel pela primeira vez, por exemplo. A Laura eu já conhecia, porque eu já tinha visto peça dela, que eu conheço pessoas, acho que são pares dela, a Luciana, a Maíra, o Sandro, né? Então eu lembro da Laura, assim, eu conhecia essas pessoas, eram meus amigos. Então, assim, eu lembro de uma vez até ter deixado eles na casa da Laura, assim. E eu lembro de ver a Laura lá na conferência, assim, né? Já brigando, aquele horror lá. Sim. E quando foi essa coisa de você trazer uma banda de fora para Maringá, assim, esse desejo de trazer um show para a cidade? Como que você se lembra disso? Qual que foi a primeira banda que você trouxe para Maringá e tal? A primeira banda foi graças a Pri, né? A Pri, super... Eu acho a primeira banda mesmo... Agora eu estou na dúvida se foi o Teatro Mágico ou se foi a banda mais bonita. Mas acho que foi a banda mais bonita. Que o Teatro Mágico, depois da banda mais bonita, eu me arrisquei mais. Vivo no risco, né? Hum. Né, assim, mas a banda, a Pri falou, olha, uma produtora, aí, tá vendo? Mais um contamento que eu falei pessoal de Curitiba, foi aí. Uma produtora que era a Milena, tá buscando um lugar para a banda mais bonita tocar. Lembra aquela banda da música Oração? Pô, achei legal aquele clipe lá, eu lembro de olhar e falar que genial, né? Um quadro só, caminhando, eu falei, pode ser. Daí fui entrar em contato sem saber o que fazia, o som que ia arranjar, os caras já tinham um certo patamar e eu tentando adaptar dentro do patamar que eu tinha, assim, de som, de tudo, e no final, assim, como eles também estavam querendo tocar, foi assim, vamos fazer, vamos, tá. Aí arranjei parceria de hotel, arranjei tudo, fui atrás de tudo isso. Lá no Teatro da UEM, onde eu me sentia confortável, cara, foram duas sessões lotadíssimas e uma terceira quase lotada, tipo assim, 10 horas da noite. Terminou meia-noite. E eles uma energia, assim, sensacional. Foi aí que eu falei, bom, aquilo que eu te disse, se eu ficar só, mais uma vez, só com o Cotonete, como que tá financeiramente falando? Tá osso. Não dá. Eu não conseguia pagar do jeito que eu gostaria de pagar os profissionais. Já o teatro não estava conseguindo mais ter os profissionais do teatro do meu lado, do jeito que eu sempre gostei de ter essa interação, de poder fazer até essa direção que eu te falei, desses espetáculos tipo Chico e o Teatro, os dois de Minas. E assim, como que eu posso fazer? Daí foi como começou a surgir essa questão da produção, né? Então, Que ano foi? 200 pessoas. Ai, Rachel. Olha aí no currículo, por favor. Eu tô procurando, mas daí eu não tô conseguindo achar os. Cara, foi tudo muito intenso, assim, né? Provavelmente também foi na época também, assim, não foi uma coisa assim, aconteceu uma coisa, parou, aconteceu outra. Às vezes acontece ao mesmo tempo, assim, sabe? Provavelmente dessa época aí, 2010, 2011. Aqui Né? o Teatro Mágico tá produção do Circo Viva Brasil com Teatro Mágico, 2011. Isso, então foi 2010 por aí, a banda mais Aham. bonita. Porque depois foi quando o Teatro Mágico, o Circo Viva Brasil, já foi um projeto que eu fiz com o Gustavo Preto, assim, agora vamos pegar a galera na balada, que é a galera que curte, daí já vai até de atrás de turma da UEM para vender convite, sabe? Daí criamos um projeto Viva Brasil, em que era música brasileira, mas para você curtir. Então vamos trazer uma banda, vamos. Daí eu adoro teatro mágico. Pô, vamos trazer esse teatro mágico. Quanto que é? R$ 25 mil, pelo amor de Deus.
25 mil, você está louco, tem que pagar 50% antecipado. Meu Deus, como que a gente vai fazer isso? Mas vamos fazer? Vamos. Daí empresta dinheiro de amigo aqui, empresta. Pelo amor de Deus, a gente não pode deixar de pagar. Daí eu lembro, assim, da metade, quando eu tinha metade do dinheiro para pagar esse, que eu estava vendendo ingresso, rolou, estava indo. Daí eu precisava depositar no banco isso. Morrendo de medo de sair com aquele tanto de dinheiro. Eu chamei umas 4 pessoas para ir comigo, para não ter problema, entendeu? Mas aí foi quando assim, comecei a entender que era um meio. Eu tive que engolir um pouco essa questão de subir no palco, que eu sinto falta, como eu disse já umas 5 vezes aqui, mas que eu também tinha como fazer as questões, né? Daí comecei também a me interessar pelas questões públicas também, que eu sempre acreditei que, como eu posso fazer essa produção, eu posso também ver as questões dos editais. Eu escrevi, acho que nos 2 ANICEs, o lei de incentivo na época que tinha, que na época levei água, um porque eu não autentiquei documento de identidade, o outro que deixei outra coisa, o outro passou, mas não fui classificado, mas fui tentando. Morria de medo de escrever Lei Rouanet, morria de medo mesmo. Escrevi um projeto, já entrou na 26, até hoje, quando eu abro o Salic, eu olho aquele projeto que está lá, né, que foi deixado para trás, eu morro de medo de olhar para aquilo lá como se fosse algo assim, muito ruim. Né? Mas daí, daí eu conheci o Miguel, né, que me ajudou muito, porque nesse sentido o Miguel falou, cara, tem um curso aqui de um cara que chama Edson Pereira, e o Edson, ele manja. Você quer fazer? Faz aí, se inscreve e tal. E nessa época tinha se lançado o Via Par Cultural. Daí eu pensei comigo, falei, cara, eu vou sair com um projeto escrito para esse Via Par Cultural dessas aulas. Então, ou eu saio, ou nunca mais escrevo isso aí. Né? Porque se eu não sair com um projeto daqui, a única coisa que eu vou ter que segurar minha onda é que eu não sou músico instrumental, então eu não faço música instrumental, eu admiro, mas não faço. Então eu vou ter que segurar minha onda, não vou subir no palco, eu vou produzir. Então qual é a ideia? Daí foi quando eu fiz o projeto da música instrumental Pé de Passagem, tudo lá nas aulas, todas na aula lá. E foi aprovado. Daí foi quando eu comecei a entender. Aí eu fui me situar, comprei livros, né, fui pesquisar. Aí, por exemplo, com contato com o pessoal da Banda Mais Bonita, já comecei a ter outros contatos de produção de Curitiba. Os próprios meninos da Banda Mais Bonita também produzem. Então, começou tudo por aí. Nunca deixei, sabe? Deixei de lado. Tem vários projetos, né, Paulinho? Imagino que você deva olhar para trás aí para essa história e deve sentir bastante orgulho das coisas que você já fez até agora, né? Porque são muitos projetos grandiosos, né? E é muito legal isso. Eu acho que teve esse a música instrumental Pé de Passagem, né? Depois teve uma Big Band na sua escola. Vários projetos. Foram, eu acho que uns 10 projetos, se não me engano. Para mais, assim. Né? Mudou bastante a minha vida essa questão, né? De poder, primeiro de ter aceitado, né? Que não ia subir no palco sempre nesse sentido. Daí eu comecei também a fazer essa questão de compartilhar com os pares, às vezes criar projetos para os pares. Elas cantam Rita Lee, por exemplo. Chamei a Patrícia, a Ana e a Viviane Foz para fazer. Né? O pessoal do Trio Alma Cabocla para fazer um show. Sempre está compartilhando com essas pessoas. Né? Isso sempre me deu enorme prazer também. E esses projetos da Rouanet, que assim, foram sendo criados, né? Para chegar em 2 projetos que eu gosto bastante. Um que só teve uma edição, que é o Concerto para a Cidade Canção, e o outro, o Ecos do Ingá, que já vai para a sua 5ª edição. Né? O Concerto para a Cidade Canção foi algo assim, bem interessante, que na época ainda era o Miguel que fazia a captação, e ele estava parado assim, para acabar, para encerrar. Né? Não tinha conseguido nada, de repente foi conseguido tudo. E vamos ter que fazer, e o projeto estava escrito para ser no teatro, e não tinha jeito, você participou comigo lá. Então foi um dos momentos mais gratificantes que eu tive na carreira, e um dos momentos mais doidos, assim, ao mesmo tempo pós, né? Porque, assim, deu 2.000 pessoas querendo entrar no teatro, e não cabia, só cabia 700.
né, não tinha jeito da gente mudar o projeto, porque não comportava, o orçamento não comportava, e foi feito daquela maneira, mas ao mesmo tempo eu lembro sempre de estar ali apresentando e tudo dando certo, tudo era para dar tudo errado e deu tudo certo no dia. O Orquestra Luciano do Mar tocou muito aquele dia, os arranjos que eles tinham acabado de ler, que eles não tinham ouvido ainda o Lenine, não entendiam o que era a canção do Lenine. Eu estava desesperado. Meu Deus, será que isso vai dar certo? Não vai. Chegou na hora, deu, a felicidade tremenda, não sei se também pela energia do Lenine, assim, que era algo bem intenso. E eu lembro na hora que eu apresentei ele me abraçou e falou exatamente isso que você falou. Falou assim, lembra que isso tudo aqui foi você quem fez. Sinta-se feliz. Daí eu falei, puta, é verdade, cara. Nunca tinha parado para reparar isso. Mesmo assim, nossa, será que... Nossa, eu estou fazendo isso, estou deixando de fazer. Você sempre está preocupado com o que está acontecendo e nunca pensa, né, que você pode estar proporcionando momentos bem legais. Você acha que as pessoas só estão, né, felizes e prontas, estão beijando de boca para fora, mas às vezes não. Daí, assim, por isso que eu ainda marco o concerto como algo ainda que eu gostaria de fazer de novo. Tenho 2 escritos, ele está no último ano, quem sabe o Alan consegue ser um milagre de executar ele. E o Ecos, que sempre foi muito doido, né, de ter essa ideia do bucólico ali, né, da gente pensar nesses parques, né, dos grandes centros em que as pessoas vão lá para ouvir música. Eu sempre acreditei que boa música, mesmo sendo uma coisa que você nunca, que normalmente você não ouve, você não é habituado a ouvir aquele tipo de canção ou de música, quando ela é bem tocada, bem executada, você gosta. Independente da tua classe social, independente de qualquer coisa. Então, por isso que foi pensado o Ecos, para a gente poder democratizar nesse sentido, por mais que seja no centro da cidade. Mas era muito pela questão do Parque do Ingá. Sempre foi muito difícil fazer as coisas lá dentro. Muito difícil, né? O impacto ambiental, o pessoal cuida muito, né? O pessoal da Secretaria do Meio Ambiente Independente, eles sempre estão cuidando muito dessa questão do parque, né? Daquele plano de manejo que tem lá, né? Talvez tenha que ser alterado, não sei, mas as apresentações, tanto que qualquer galho não pode se quebrar lá dentro. Então, para montar qualquer estrutura lá dentro é muito delicado e sempre muito complicado. Mas o Eco sempre me deu muita alegria, porque ele significa um pouco dessa questão da perseverança que eu tenho na minha trajetória inteira, né? Eu acho que você participou de todos, né? Você participou dos 4, né? Então, né, você acompanhou que, assim, nos 2 primeiros a gente teve chuva intensa dos 2 projetos, dos 2 anos. Inclusive, maio era escolhido porque maio é o mês das noivas. Por que é o mês das noivas? Porque não chove. Só que o aquecimento global mudou isso, não existe. Né? E aí foi uma perseverança continuar ali e continuar fazendo esse projeto. E mesmo com essa chuva, ele teve um ótimo público. Eu lembro que na hora que chegava no show do Hamilton de Holanda, uma chuva branda, um frio, e aquelas tendas assim, cheias de pessoas, todo mundo curtindo. Né? Na segunda edição, Menescal também. Eu lembro de uma coisa que você me chamou lá, assim, e eu estava lá porque, assim, chovendo muito, você que tinha ido no aeroporto, né? Daí você falou, nossa, os voos são todos atrasados, Paulinho, tá foda. Né? Tinha chego só, os artistas principais estavam aí, mas a banda deles não. Daí eu lembro de você ter falado, cara, eu não sei não. Estão falando lá que o voo do cara de Campinas não vai ver, não sei o que e tal. Daí você olhou para mim e falou, nossa, você tá calmo, você é calmo, né? Com essas coisas, você não vai ficar nervoso, você não fica nervoso? Eu falei assim, não, é que eu tô tão nervoso que eu não consigo nem ficar estressado desse jeito mais. Entendeu? Mas eu lembro que deu tudo certo, todo mundo chegou, o cara de Curitiba que ia tocar, chegou faltando tipo 10 minutos para a apresentação. Eu lembro que a cara dele até hoje nas fotos é uma cara de assustado, assim, tipo, tocando. Mas foi tudo lindo, assim. E isso, uma coisa que me incomodava no Ecos eram os locais, que às vezes não tinha grande público, né? Mas a partir da terceira edição ainda estava um pouquinho minguado, mas foi melhorando. Nesse último Ecos, assim, eu fiquei super feliz.
desde a apresentação do Duo Graúna, que é daqui, às 2 horas da tarde. Começou atrasado às 3. A gente recuperou o horário, mas começou atrasado. E 3 horas assim, tava a gente, pelo menos ali, umas 300 pessoas, mais ou menos. As cadeiras foram todas quase tomadas, umas 200 pessoas, eu lembro. E aí eu falei, nossa, que legal, as pessoas saíram de casa. Daí teve do Diego, do André, sempre com o público. Né? Aí essa questão do projeto aconteceu mesmo. Aí quando chegou a Mônica Salmazo e o Ginga e o Yamandu, assim, foi algo para mim assim, surreal. A gente não assiste show, né? Lembra que a gente se encontrou lá no fundo? A gente vai descansar nessa hora. Mas eu lembro de olhar aquele parque assim, lotado de gente, assim, de fora das tendas, tudo isso. Falei, que legal. E aquele som tranquilo, né? Exatamente o que a arte às vezes precisa, né? Da gente poder estar lá e você esquece o teu mundo, né? Vai e chega no som, né? Aquele PA mais baixo, né? Aquela voz da Mônica cantando aquilo aqui, que era aquilo. Né? Até hoje, assim, eu olho e falo, por que eu insisto em cantar se existem pessoas como essa? Né? Puxa vida. Né? E a Mandu, assim, eu lembro no workshop lá no Ventura, lá, eu lembro de a gente não ter o equipamento, eu levei o meu, daí a gente colocou, assim, eu lembro que lá eu falei, nossa, eu vou ter um problema, que aqui um pé direito é enorme, vai dar eco, isso aqui vai ficar horrível. E a Mandu fez um palhinho, assim, pra galera que estava lá, assim, 100 e poucas pessoas que estavam lá. Que foi algo surreal, assim, parecia que você estava levitando. Eu falei, é para isso que a gente faz, né? É para proporcionar esse tipo de experiência. Demais, assim, fiquei bem feliz, assim. E agora eu escrevi para o contrabaixo. Né? O Ecos tem essa característica, né? De pegar um tema da música instrumental, no caso o primeiro foi o chorinho, pegar instrumentos, né, que são referências da música instrumental, para apresentar mesmo para as pessoas, para ter essa sensação que eu te disse, da música bem tocada para quem não conhece. Né? O que é aquilo, né? O que é um saxofone, o que é um trombone, o que é um trompete, o que o contrabaixo faz, esse instrumento que você parece que você não ouve, mas olha só a diferença que faz. Tá? E agora vamos esperar. Esse tempo de agora está complicado, a gente sabe disso. Estou procurando alternativas também para o Ecos, talvez via streaming, mas claro que não é o ideal, a gente sabe disso. E talvez isso não cause essa sensação que eu estou conversando com você. Mas sim, a gente vai ter que criar. Tem jeito. Sim. E você já trouxe muitos artistas super legais aqui para Maringá, né? O Hermeto Pascoal, o Arnaldo Antunes, o Yamandu Costa, que você já citou, né? Vários outros que vieram no Ecos, né? Roberto Menescal, Hamilton de Holanda, Raul de Souza, enfim, Ginga, vários, né? Tem alguma história assim que tenha sido muito marcante para você, ou alguma coisa divertida, ou algum aprendizado que você possa compartilhar, além desses que você já contou? Tem dois assim, é assim, muito, é a palavra, é bonitinho, assim. O Menescal, primeiro, assim, é algo impressionante, assim, né? O Menescal chegou um dia antes, a gente foi lá pro casarão e ficou lá com ele. Ficou eu e o Emerson, que trabalha com a gente de vez em quando, lá o esposo da Raquel, que ele faz exatamente para ter contato com essa galera, que ele quer ver, tá? E a gente perguntando as coisas para ele, sempre muito gentil, perguntando se o Tom Jobim era um cara legal mesmo. Ele falava, cara, era um cara muito legal mesmo. Melhor pessoa que eu já conheci na vida. Daí você quase chorava, né? Ver a referência da Bossa Nova falando de outra, e aquilo que parece o artista realmente é. E daí aquela chuva torrencial rolando, marcando para a passagem de som. O Menescal desceu, chegou, desceu da van embaixo ali. A primeira coisa que ele fez foi, Paulinho, primeiro, antes de tudo, está aqui meu DVD, com o seu nome, o nome do Emerson. Ele não esqueceu de nada e deu pra gente. E aí chovendo, e eu desse jeito, meio anestesiado, ele olhou para mim assim, e falou assim, não vai dar para passar som agora, né? Ele olhou para o palco com as coisas recolhidas, porque a chuva batia no palco. Eu falei, não vai dar, mas você me desculpa. Ele falou assim,
relaxa, tá tudo certo, eu só quero dizer uma coisa para você, vai estar tudo certo, viu? Tudo vai acontecer, vai ser espetacular o show hoje, tá? Se o menino da minha banda não chegar, e a banda do Nelson Faria não chegar, a gente vai fazer show juntos. Eu já conversei com ele, você fica tranquilo, tá? Eu sei que você está fazendo melhor aqui, a gente está super bem atendido. Isso foi que ele era o nome, o Nelson era o nome da guitarra, foi para o estudante de música, mas o nome popular era o Menescal, né? O Menescal que ensinava violão para Nara, tinha toda essa questão que eu quis trazer, por isso que ele veio na guitarra brasileira. E ele dando essa tranquilidade foi bem legal. E o outro foi o Lenine, assim, sempre serei fã do Lenine mesmo. Né? Uma das melhores pessoas que eu já conheci. Eu não falo como artista, eu falo como pessoa, porque ele deu uma aberturazinha, principalmente agora pela secretaria, que eu tive a oportunidade de produzir ele na virada cultural, e eu confirmei isso. Mas grande fã, sou, né? Escolhi ele, porque eu já tinha visto, não foi só pelo fã, eu sabia que ele tinha feito trabalho com orquestras, com conceito para cidade de canção, e eu fiquei super empolgado, falei, é o Lenine. Ajustei as coisas com a produtora na época, eles não me avaliavam o repertório no final, quem escolheu o repertório do Lenine fui eu. Falei, pode ser esse aqui? A Nina, ele falou que tá ok. Mandei brasa, beleza. E eu sempre vou com a van pegar os artistas. Nesse dia, eu não quis ir com a van, não sei porquê, eu fui de carro, acompanhando a van. Chegou na hora, um pouco antes o produtor dele tinha me falado, Paulinho, só não prepara nada para recepcionar o Lenine, porque o Lenine chega meio tenso e tal, ele não gosta muito de voar, e às vezes, uma vez, para você ter uma ideia, tinha uma escola da Pai cantando Paciência, e ele louco, que ele sai muito tenso, louco para sair para ir fora do aeroporto e tal, não prepara nada. Daí eu acho que eu fiquei com isso na cabeça, e ainda era época de Natal, cheguei lá, tinha uma harpa tocando no aeroporto, falei, pronto, só falta o cara achar que eu coloquei isso para recepcionar o Lenine, alguma coisa assim. Mas beleza, o Lenine chegou, o produtor já saiu, me olhou, me reconheceu por questão de Facebook, que a gente tinha selecionado, já me cumprimentou, falou, beleza, a van tá onde? Tá ali, beleza. Nisso, ele estava do meu lado, o Lenine saiu. Daí o produtor fez assim com o Lenine olhou, o produtor olhou para minha cara, vazou para dentro da van. Ele me cumprimentou. Falei, caralho, o cara é chato, cara. Ferrou, né? Tipo, o cara tal. Daí eu fui na van, assim, como a gente sempre conversa com os artistas, tal. O único cara que não me cumprimentou foi o Lenine. Eu falei, nossa. E eu estava tenso ainda com o repertório, que ele ia passar daqui a alguns minutos lá com a orquestra. O Miguel estava junto na produção, eu lembro que eu falei para o Miguel se prepara, que o Lenine, pelo que eu entendi, não parece um cara muito legal, não. Daí, vamos deixar eles no hotel. Parei lá no hotel, fiquei na parte de baixo. Eles desceu o produtor e a esposa do Lenine. Daí, eu falei, e aí, como é que foi o voo, tudo bem? Daí eles olharam e fizeram assim, mais ou menos. Por quê? Pô, a gente foi sair do Rio de Janeiro para São Paulo, o avião subiu assim, foi descer em São Paulo, o avião desceu assim, nossa, turbulência. Subiu de novo turbulência, só não teve turbulência quando desceu aqui. O resto, nossa, foi tenso, o menino está tenso, eu falei, nossa. Não, mas isso que a gente vai entrando na van, tá? Daí eu fiquei lá de fora, assim, da van, conversando com o motorista, e saí um pouco, depois acabou a conversa, fui perto do aeroporto, do elevador, quando eu estava perto do elevador, o Lenine apontou do elevador, assim, e me encontrou assim, de novo me ignorou, assim, e entrou na van. Falei, puta, vai ser foda. Essa produção se prepara. Né? O cara que você é fã, né? Não é um cara muito legal, então não vai ser massa. Mas beleza, vamos nessa. Né? Chegou na hora do ensaio, o Lenine foi espetacular, ele conseguiu agregar a banda. Ele trouxe um músico chamado Antico Rocha, que é o baterista, também agregou muito. Beleza, mas agora vamos levar esse cara para jantar, né? Eu falei, bom, vai acabar, só tem na minha, é brabo e tal, sei lá. E na minha. Daí chegou uma hora também, falei, pô, mas eu vou pelo menos tirar uma foto com esse cara, né? Daí quando veio assim na hora de jantar, assim, eu cheguei para ele e falei, Lenine,
posso tirar uma foto com você? Ele olhou para mim e fez, Paulinho, pode, meu amigo, pode, me desculpa, pode. Daí assim, e ele tinha dito no ensaio que ele passou o voo inteiro com piriri, sabe? Estava morrendo de dor de barriga. Então assim, o que ele queria era chegar no hotel, que o voo tinha sido muito tenso. E a partir daí a conversa assim, só fluiu bem. Ele sempre foi muito receptivo. E agora, nessa volta que ele teve para Maringá, ele olhou para mim na hora e falou assim, Paulinho, que legal que é você aqui. Cara, muito aí, como estão as coisas, tal, não sei o quê. Eu falei, nossa, agora, assim, na época que você veio, eu estava com um filho, agora eu estou com 3. Cara, 3, eu também sou avô, eu tenho isso, me mostra foto do neto, não sei o quê. O cara super gente boa. Eu achei engraçado, porque eu criei uma expectativa tremenda com ele. Mas no final, assim, eu que lia, fiz aquela leitura do que seria, né? Mas ele era super gente fina. E aquele show que ele disse que é um marco, teve a energia, assim, eu lembro das pessoas urrando, assim. Não sei se você lembra disso, assim, as pessoas, ele terminava de tocar, as pessoas urravam, assim. O Davi, da orquestra, eu lembro do Davi dançando, assim, que eu acho que nunca mais, não sei se eu vou ver o Davi dançar daquele jeito. Então. Foi massa, foi legal. Essas são as duas experiências, mas com todo mundo, Rachel. Eu vou te ser sincero, e a Mandu sempre muito divertido, sempre. Um aprendizado danado. O Ginga, eu queria que o Ginga fosse meu avô, sabe? Assim, porque ele é muito legal, cara, muito legal. Um cara referência na música brasileira, assim, né? Meio no underground, assim, mas assim, todo mundo fala, ele fez 70 anos agora, teve mais de 150 depoimentos do mundo inteiro gravando vídeo para parabenizar o cara. Daí eu falei, olha, muito obrigado por ter participado da mostra. Eu que tenho que agradecer você, me chama mais, por favor. Sabe? Como isso aqui que vocês fizeram, isso é lindo. Né? A Mônica, né, também. Cara, que coisa linda que é isso. Né? Vocês de Maringá são demais, vocês estavam ouvindo a gente num local aberto, assim, a gente pode cantar e tocar livremente. É demais, assim. Nunca tive uma experiência negativa com nenhum artista. Fernanda Nitelli também, ele ganha a Pri, deu uma camiseta do Cotonete para ele, assim, ele várias vezes usou ela, tirou foto e tal. Sempre muito feliz, assim, com todo mundo que eu E o Arnaldo Antunes, que é o meu artista favorito, que eu adoro, amo. O Arnaldo, o mais engraçado é que tinha uma produtora super barrando tudo, né? Até a gente, assim. Ela não deixou, assim, né? O Arnaldo, assim, não... Claro que tem história, né? Engraçado ainda, porque o Arnaldo chegou às 2, 3 horas da tarde. E aí, assim, Arnaldo, se quiser comer aí no hotel, não, tem um self-service, alguma coisa assim, da alguma entendedora falou assim, tem um calçadão ali em cima, era um bistro, né? Tem um calçadão ali, se quiser ir, né? Meu, mas assim, calçadão, será? Não, Arnaldo, não, vamos lá, tá? Pô, vamos junto, né? Tá, vamos junto. Vamos, né? O Paulinho foi lá junto com a produtora barrando tudo. E eu lá, o que eu vou puxar de assunto com esses caras? Né? Daí a gente lá servindo e tal, servindo, sentamos na mesa. O Renato vai lá, assim, come o negócio, começa a fazer assim. Daí a produtora assim, o que foi? Ela, comi um peixe, acho que tem espinho. Será que se eu tomar uma Coca-Cola, desce na hora? Eu falei, desce sim. Desce, fiquei imaginando a manchete, né? Tipo, Arnaldo Antunes engado com espinho de peixe em Maringá e cancela show. Deus, o cara no dia do show, engasgando com espinho de peixe, né? Mas... tem alguém perguntando do Hamilton de Holanda aqui. O Hamilton é demais, também. O Hamilton é impressionante, na verdade. Impressionante, porque assim, de vez em quando ele está conversando contigo, assim, daí ele para, ele está com o bandolim, ele está... Eu nunca vi igual, na verdade, assim, eu nunca vi um músico igual a ele. Sinceramente, assim, eu acho que ele deve ter um ouvido absoluto, assim, mas é demais. Eu não tive uma história engraçada assim, com ele, mas ele também é muito receptivo. Eu lembro dele perguntar na van, Paulinho, que legal, a cidade é isso, a cidade é aquilo, tal. Mas vem cá, você é músico? Na hora eu falei, cara, o que eu respondo para esse cara? Porque assim, dá vontade de responder, não, como você, não. Tipo, porque, meu, é algo extraordinário. Ele fez um show
que em trio, né, eles tocaram só Chico, né, um arranjo de Moreno de Angola, algo assim, impressionante, assim. É alguém que eu queria trazer de novo, sabe? De novo. Eu vejo agora ele com o João Bosco no Canto de Praia. Não sei se você já acompanhou o que acontece agora. O João Bosco e ele gravaram uma canção, um collab entre os dois, eles ficam os dois assim no vídeo, eles gravaram compatibilidade de gêneros do João Bosco. Sim, sim. E aí eles colocam ali do lado assim, ó, participe, né? Então participa desde os super caros, assim, tipo a Mônica, o Ginga, os super famosos, são as pessoas mais simples, assim. E é demais para ver. Participa a gente da Índia, agora tem uma mulher indiana cantando. Cara, super sensacional. E aí esse sentimento, assim, que eu tô tendo, que eu tenho toda vez que eu trago essas pessoas, mais uma vez de Yamandu, assim, demais, assim, também. Prazer ouvir todas as histórias, né? Aí, assim, eu acho que aquela minha vontade de subir no palco aumenta, mas ao mesmo tempo eu fico extasiado, fico conformado, sabe? Porque, assim, poder proporcionar isso, mesmo que as pessoas às vezes não conhecem, esses nomes são nomes, às vezes, da música instrumental, que poucas pessoas conhecem. Mas eles são tão generosos, e se as pessoas soubessem o tanto que eles admiraram a cidade quando passaram por aqui, mesmo, assim, eu senti honestidade, assim, sabe? Gente, tocar nessa cidade foi demais, eu amo desde a primeira e a última vez. Ele falou, cara, eu queria ter feito um show muito melhor. Ele achou que ele não fez o show que ele poderia fazer, imagina. Né? A gente viu aquele show lá, que ele fez no Epos, imagina se ele pudesse fazer melhor. Daí ele falou, mas cara, um dia eu quero voltar aqui para fazer algo mais para essa cidade, porque foi demais. Um silêncio, sabe, eu podia me concentrar. Eu sabia que estava num espaço abertaço, tinha uma rua na frente passando carro. E mesmo assim tudo colaborou. Então foi sempre ótimo, assim, sempre assim. Você falou, sempre tem alguma história, mas essas histórias são as que eu sempre lembro, assim, né, de ter. Agora na virada, assim, foi logo quando eu entrei na secretaria, eu participei da produção da Semana de Cultura e que o João Bosco tocou com o Mano a Mano Trio, que eu conhecia muito. E o Miguel já tinha agendado. Eu falei, Miguel do céu, que coisa linda, não tinha nem entrado. Eu falei, Miguel, se precisar de um cara de graça para ajudar, você me chama. Nisso eu acabei entrando na secretaria depois. Daí eu estava lá cuidando do palco do João Bosco. E eu lembro que eles foram ensaiar um dia antes. Quando o João Bosco entrou no estúdio para ensaiar, os meninos já estavam lá esperando ele. Aí o João Bosco cumprimentou todo mundo. E você vê aquilo, parece uma entidade entrando assim, nossa. O João Bosco, acho que eu nem vou falar muito alto, que deve incomodar. Daí ele pegou e começou a tocar. E é muito diferente. Tanto que os meninos, que são músicos excepcionais, estavam todos congelados olhando ele tocar. Daí ele olhou para os caras assim, vamos passar a música, gente, vamos. Tipo, ele já sabe, né, que ele causa isso. E super gente fina também. Eu morrendo de medo dele ser um pouco mais, né, sistemático. Ao contrário, assim, super. Assim, conversou do Flamengo comigo, tudo de boa, assim, bem legal. Assim. Fiquei bem feliz com todo mundo que eu tive contato no meio artístico, mais, né, do pessoal que está mais na mídia. Tá? Bem feliz. Eu tenho duas perguntas de curiosidades. São curiosidades mesmo. A primeira é se você tem noção da quantidade de shows que você já produziu pelo Cotonete. E a segunda, como você cuida a questão da memória, assim, de guardar essa documentação dessa sua trajetória, assim, como que isso funciona para você? Você guarda, tem uma pasta, é tudo no computador? Como que você faz? Ó, número exato eu não tenho, vou ser sincero, exato eu não parei, mesmo porque é aquilo que eu acabei de te citar, né? Fui percebendo, né? Talvez o dia que eu sair da secretaria também eu vou perceber tudo que eu aprendi. Eu sei que cada coisa que hoje eu tenho uma noção, que, por exemplo, onde eu estou na Secretaria de Cultura, tem toda dessa história, né? Em que muita gente também faz parte do meu crescimento, né? Você, a Laura, grupo de cultura, várias pessoas, Miguel, todo mundo, hoje outras pessoas que estão trabalhando comigo lá, eu sempre sou muito grato a isso, mas eu não consigo mensurar antecipadamente. Eu não sei se isso é bom ou é ruim,
Eu sei que eu tenho que isso da época, como você guarda isso? A gente sempre precisa, quando vai escrever o projeto, daquele currículo comprovado, né? Então, você vai Uhum. acrescentando as matérias de jornal, que você, por exemplo, que cuidava da assessoria, sempre me passa, daí eu vou lá adicionando aquele PDF que vai crescendo. Então. E o currículo, sempre tomando cuidado de sempre estar adicionando. Mas eu vou falar a real, que eu nunca parei para olhar tanto assim. Eu fui te passar o currículo, eu sabia que ele estava lá meio com algumas coisas perdidas, acrescentei o que deu para lembrar, que eu precisava colocar ali. E não parei para, será que eu deixo isso ou tiro daquilo? Né? Porque eu já fiz produção de show, fiz produção de workshop, né? Meu primeiro workshop produzido foi do Rafael Sais, de fotografia de palco, foi uma delícia, cara. Até hoje eu guardo os ensinamentos que o Rafael colocou, eu nem estava com uma câmera para aprender, né? E impressionado com a criatividade e a destreza que o Rafael tem, assim. A gente fez um projeto muito interessante, que a gente nem conversou aqui juntos, que foi o Som do Olhar, né? O risco da gente fazer um projeto, por exemplo, eu escrevi no edital federal, acho que, se eu não me engano, é um dos últimos editais federais que eu vi, que era da Copa do Mundo, que você tinha que propor algo para a época da Copa do Mundo, na cidade, na capital onde você está, no estado que você está, se você tivesse, então, no caso nosso, Curitiba. E eu propus o Som do Olhar, uma coisa que nem existia, que era composições baseadas na fotografia do Rafael e vice-versa, fotografias baseadas em canções que eu já tinha, que o Rafael ia fazer, e ele ainda se baseava em Hopper, Eduardo Hopper, aquelas pinturas que tem a questão da luz e da sombra. E quando a gente viu, a gente estava aprovado. E a gente tinha pouco tempo para fazer o projeto. Mais doido que a gente fez, conseguiu fazer. Eu consegui ensaiar uma banda em 3 dias para fazer essas canções no paiol e num dos auditórios, acho que é Kramer, lá de Curitiba, que é no Sesc, se não me engano. E isso tudo eu tive que fazer a produção. Só que eu tive que contratar produtoras de lá, que são amigas minhas hoje. E a gente, cara, e fez tudo isso na época que o Brasil levou 7-1. Muito louco. A gente viajando, assim. Depois levou 4-0, acho que da Holanda, assim, e aquela coisa, assim. Daí, mas mesmo assim, um projeto desse, uns caras de Maringá, que ninguém nunca ouviu falar, na média deu umas 60 pessoas, 80 pessoas por apresentação. A gente fez 5. Eu fiquei super feliz. E é as canções que eu tenho hoje também. Desde aquela época eu não compus mais, estou forçando uma barra tremenda para compor, né? Mas é aquilo a mesma coisa dos vídeos de colaboração, né? Uma hora vai acontecer, se eu estou forçando a barra, vai rolar. Né? Mas, voltando à tua questão lá das paras, aqui está tudo em pasta. Cotonete 2009, 2010, sabe? Está tudo aqui. De uma maneira, umas mais organizadas que as outras. Eu tenho foto de tudo. Né? Eu sempre achei uma oportunidade, porque às vezes nem sempre o Cotonete lotava de gente, às vezes dava pouca gente, tive prejuízo em show, tudo. Mas eu sempre achei que era uma oportunidade de eu estar criando um trabalho, de eu poder ter isso gravado e poder vender de uma outra maneira, de uma outra forma, num outro edital ou particular. Então eu tenho show gravado assim, desde o Chico e o teatro. Eu tenho tudo isso gravado, sempre. Eu tenho editado, eu mesmo edito. A gente aprende a fazer muita coisa, aprende a fazer arte, tirar fotos, tudo. E hoje eu sei fazer esse tipo de coisa, razoavelmente. A Isa está falando aqui, conta das inúmeras caixas com cartazes e pastas com seus projetos. KKKK. Com a ideia de um dia organizar e isso nunca aconteceu. Nunca. Elas estão aqui, eu estou olhando para elas. E ela falou assim, mas você já não escaneou isso aí? A gente podia jogar fora isso aí, eu não deixo jogar. Que os papéis, aqueles recortes de jornal, não sei o quê. Do show. Não, e projeto de Rouanet também, às vezes tem que ficar guardando nota. Não sei se... tá aqui. Tá, né? Tá tudo facilitando pra gente, mas a gente é old school, né? Então sim. A gente não consegue, né? A gente já conversou com o Brito. No final, eu tô olhando aqui, a gente fez umas adequações na casa, daí tá tudo aqui ainda. Ela fala, nossa, será que não dá na hora de jogar fora isso aí já? Né? Já me deu, já. Paulinho, e
o desafio de estar na Secretaria de Cultura no meio de uma pandemia mundial, e mesmo antes, né, essa sua passagem por uma Secretaria de Cultura que a gente pode dizer que foi uma das mais ativas que a gente já teve na história da cidade, né, com a passagem do Miguel, que é um furacão praticamente, né? Essa coisa de você estar nessa equipe há 2 anos, 3 anos, Foi 2019 que eu entrei lá. e tantos 2019, projetos, janeiro. grandes projetos emendados um no outro. Como que tá sendo isso? Assim? Como que foi e está sendo? Bom, primeiro, assim, eu tenho essa constatação que você falou, né? Que a gente que passou por vários processos entende que é uma inovação tudo isso que está acontecendo, né? Às vezes, com as cobranças devidas de tudo que tem que acontecer mesmo, como uma coisa salutar, assim, de ajuste, a gente teve um progresso extraordinário. Assim. Eu lembro que quando eu estava de fora, eu já achei que em 6 meses eu já tinha visto algo, eu nunca tinha visto algo assim antes, né? E foi muito interessante. E sempre é interessante, Rachel, o lidar com tudo. O lidar com ser a vidraça, né? O lidar de ter que entender tudo que está acontecendo, que você falou da pandemia, ter que entender, lidar com esse sentimento que eu falei para você no início, que a gente, todos nós lá da equipe que permaneceu, temos ainda, né? Ninguém é acomodado, tanto que assim, o padrão que a gente adota dentro até, claro, assim, há um outro olhar, agora o olhar do Chico, que eu gosto muito também, que a gente também é muito colaborativo nesse sentido. O Miguel, ele é um cara objetivo, e o Furacão, né? Ele tem os objetivos traçados, assim, e ele sabia com quem ele podia contar, mas o Miguel tinha os objetivos traçados. Hoje a gente tem um colaborativo, tem os objetivos traçados, inclusive muitos que o Miguel traçou, mas a gente tem os objetivos colaborativos ali. A gente se sente muito acolhido um pelo outro ali. Então, eu, por exemplo, isso tudo que eu estou te contando, essa experiência que antes eu era um produtor sozinho, mesmo que eu tinha a tua companhia, a companhia da Pri, a companhia das outras pessoas que participavam dos eventos, no dia do evento, mas o Cotonete era o Paulinho. Né? O Paulinho e a Isa aqui, dando uma força, quando o Paulinho dava uma quebrada, a Isa várias vezes ali na bilheteria, tal. Pô, você quer isso aí? Então, cara, pega ruim, né? Faz acontecer. Só que agora a gente tem uma equipe para fazer coisas, a gente quer, tá lutando e tá arquitetando, né? Aquilo que a gente projetou, por exemplo, o que a gente pode fazer? O emergencial tá barra, né? Poder público nesse sentido é barra. Tem lei que, né? Vide lei Aldir Blanc, né? Quanto tempo que essa lei está aprovada e está parada numa regulamentação lá ainda? Mas que coisa! Mas assim é questão federal. Então, como a gente pode acontecer? Então, vamos manter todos os editais. Tudo tem que continuar acontecendo, nada pode se perder, nada tem que se deixar, né? Então isso tudo me faz bem, me cansa, me toma tempo, me preocupa, mas me faz bem, porque é um aprendizado tremendo. Eu sempre soube do outro lado, né? Sabia como fazer um evento do outro lado. Hoje em dia eu tenho que lidar com licitações, prazo de licitações, tipo de fornecedor que eu não posso escolher, por exemplo, no caso do evento. Hoje, como diretor cultural, participar mais efetivamente das conferências, tomar decisões mais efetivas do que o diretor, que era só a questão do evento, a questão de tudo que acontece em volta, a questão interna da própria secretaria, que a gente tem que ter o ritmo, não pode parar, mesmo que a gente lida com outros setores, então a gente tem que lidar com o nosso interesse, está sempre cativado pelo nosso interesse, para que nada se atrase, nada fique para trás, né? E isso o poder público assim te mostra. E eu acho que nesse caso dessa secretaria, dessa gestão em que há técnicos nos cargos mais significativos da secretaria, eu acho que a gente está com uma super conquista, mesmo assim, sabe? De todo o coração, assim.
até independente da live, toda vez que há uma conversa um pouco mais, eu fico sempre muito feliz de estar participando de tudo isso, com todos lá, com o Chico, né, uma pessoa que sempre compartilhou comigo tudo que se propôs a pensar para a gente continuar nesse tempo, principalmente naqueles 30 dias ali, que pelo amor de Deus, né, a gente só teve uma saída rápida, que foi a questão da contratação lá dos serviços da live, e mesmo assim ficou travado, mas pelo menos já conseguimos dar uma direção, né, pensar no edital junto em parceria com o Conselho, do Nossa Casa com Arte, que até agora, mesmo que a gente conseguiu um adiantamento de prazo, sabe, ainda fica, e tudo isso angustia, mas a gente tá fazendo acontecer. E tudo isso vem dessa história toda que você comentou, que eu acho que é uma conquista que a gente não pode perder nunca mais, né? O medo é sempre, não que as outras administrações, sabe, teve algo assim super maquiavélico, mas não é isso, é que cultura é isso, a profissão do artista precisa desse tipo de movimento, é o que eu penso. Uhum. Você me corta, tá? Tá certo. Hã? Você me corta, eu falo mesmo. Não, eu acho que é isso. Não sei se tem mais alguma coisa que você queira falar. Eu acho que a gente meio que já deu aquela passada geral, né? Por praticamente toda a história, toda a trajetória até agora, né? Porque a história continua. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Eu queria agradecer mais uma vez você. Ó o Gião, não. O que ele tá Conta falando? do dia que a cortina do barracão não abriu. Sensacional esse dia. Hoje eu tô puta merda. Cara, a gente fazendo show, eu, Daniel Mercury, Daniel Malker e o Demi Cazuza, né? Pô, show divertidíssimo, assim. Daí, o primeiro dia, eu acho que não era nem o Locatelli que estava, não, acho que era o Locatelli que estava lá, mas o Locatelli estava na mesa de som. Daí, nunca fiz isso, de mandar fechar a cortina, sabe? Mas acho que, não sei se o Daniel propôs, a gente falou, vamos começar a música assim, os meninos começam tocando, tal, e depois a gente entra, tal. Então vamos fechar a cortina, fechou a cortina. Mas quem vai abrir a cortina? Aquela produção caseira, né? Nós mesmos vamos abrir a cortina, né? Não tem ninguém para abrir. Vai tirar a Isa da bilheteria, vai tirar o Locatelli da mesa de som, não tem como. Daí a gente lá, os caras tocando. Tocando. E vamos lá, gente, vamos entrar. Daí vai o Paulinho na manivela, aquele negócio não vai, cara. Não vai. De jeito nenhum. Eu lembro que eu me pendurei, assim, sabe? Não vai. Daí eu falei, cara, eu vou ter que ir lá chamar o Locatelli. Tipo, imagina, lembro do barracão. Eu ia ter que sair, eu ia cantar. Eu ia ter que sair correndo. Eu falei, cara, não tá abrindo. Cara, mas eu não sei, que acho que Deus olhou e falou assim, bicho, vai lá, vai abrir essa porcaria. Pá, e abriu o negócio, a gente conseguiu. Malemar, assim, ficou meio entreaberta, assim. Mas rolou. Meu Deus do céu. Fora as vezes que eu mesmo me apresentei, né? Tipo, eu com o microfone lá, com vocês, Paulinho, show, tá, deixava o microfone atrás. Fazer o quê, né, cara? Daí eu comecei a gravar os áudios também, que era eu mesmo gravando, mas pelo menos dava uma disfarçada boa, assim. Mas faz parte, né? Artista brasileiro, não tem como. A gente não consegue pagar, às vezes é melhor fazer isso aí do que a gente ficar lá, né? Iludindo as pessoas. Mas foi massa nesse sentido. Assim, o Gião, que eu disse, assim, o Gião, o Gabriel, o Macarrão, assim, são caras que eu sinto muita falta de ter convívio. Assim. É uma diversão tão grande assim, quando a gente está junto. Você já presenciou isso várias vezes, né? A gente se diverte muito, e entendimento entre nós. Já teve Cotonite da gente ensaiar tipo uma vez só. Tipo, tá, o repertório é isso aí, moçada. Dá uma ouvida e na hora do ensaio a gente se vira. E se vira mesmo. Faz a coisa acontecer mesmo. Eu já tive Cotonete de ensaiar 15 vezes e não sair da quinta música. Entendeu? Com eles eu nunca tive medo da coisa não acontecer. Vai muito sucesso dentro desses músicos que trabalham comigo, principalmente nesses últimos 3 anos, assim, que é sensacional. Eu me sinto seguro, eu me sinto bem como artista com eles,
do lado, assim, sabe? Nessa hora, aquela insegurança que a gente às vezes sente, será que eu sou capaz de estar fazendo o que eu estou fazendo? Com eles eu me sinto bem. É bem interessante. Legal. Ah, Paulinho, muito obrigada pelo tempo, por ter aceitado o convite, primeiro, pelo tempo, pelas histórias. Parabéns, né, pela sua trajetória, tudo que vem fazendo. E ok, né, tá lá na Secretaria de Cultura, mas a gente também A gente espera também te que ama. volte. Tudo bem, você é Bob, mas tudo bem, a gente também te ama. Não, mas E é assim, isso, né? eu agradeço bastante parabenizo você pelo seu projeto, pela tua luta também. Eu me identifico muito contigo, porque a gente tem esse sentido de que a gente não fica esperando a vida acontecer, não, né? A gente sai metendo pé mesmo. A gente considera sempre importante tudo que vocês apontam lá, né? A gente sempre está brincando aqui bastante com a Laura também, com você também, que são pessoas que pensam, né? Além de pensam no coletivo, né? A gente sabe disso, pensa no geral, porque eu, por exemplo, trabalhei do lado de vocês muitas vezes, e a gente já teve discussões sobre, eu acho sempre super interessante. E a gente, por exemplo, questão de eu estar trabalhando na secretaria, a gente tem sempre, está sempre à disposição, né? Isso a gente tem que deixar claro, né? E tudo tem que ser ajustado, sempre precisa, né? Até minhas histórias, o cotonete, tudo isso que eu contando para você, começo a lembrar, falo, meu Deus, né? Quanta coisa poderia ter sido feita, e quanta coisa eu posso fazer isso, nem isso que eu falou. Agora, assim, questão de eu vou sempre arranjar as minhas maneiras, assim, eu contando a minha história para você, eu estou percebendo que eu sempre arranjo, os meus objetivos, eles são sempre cumpridos de uma forma ou de outra, né? A partir do momento que eu determino que a coisa vai acontecer, essa coisa acontece de uma forma ou de outra. Como eu te falei, fiquei bem deprimido no começo, mas hoje eu estou me satisfazendo com esses meus vídeos, e eu percebi, contando essas histórias para você, que esses meus vídeos são quase um reinício do Cotonete, tudo que eu fiz desde o começo, né? Então as coisas vão acontecendo, né? Bem feliz de estar aprendendo coisas novas na Secretaria de Cultura, e ainda bem nessa administração, né? Nesse sentido que a gente pode dar, essa liberdade que a gente pode ter, os editais. Eu estava lembrando, a gente tinha um edital, né? A luta pela lei de incentivo, né? Era um edital. Hoje a gente tem que aperfeiçoar alguns editais. Cara, que massa. A gente tem uma Só conferência... hoje eu vi a divulgação de 2 novos editais. Entendeu? Cara, e vai ter mais, né? Porque é aquilo que a gente pensou. A gente tem que ativar a cadeia, né? Os artistas têm que trabalhar. Lembra na live, quando eu encontrei vocês? Meu olhar, eu olhava os artistas indo na live e assim, a gana, né? O sangue no olho, assim, a felicidade de se sentir vivo, né? Isso é demais, né? E assim, vai rolar, a gente vai ativar isso aí, entendeu? E isso é legal, isso também me dá gana, me dá força, né? Esse tipo de coisa a gente não pode mais perder. Porque a gente, por exemplo, a secretaria, a gestão lá, é a primeira conferência online, todo mundo está perguntando em outras secretarias como a gente não está deixando passar. Poderia muito bem deixar passar a pandemia, deixar para lá. A gente está cumprindo os trâmites que a gente sempre pensou no grupo, né, de cultura, e está indo, né, as discussões. E é assim, por exemplo, eu não entendia que tinha que ter essas discussões, mas hoje eu não entendo, tem que haver. Não é nada pessoal. As coisas têm que ser mexidas, entendeu? É assim mesmo, né? Então eu estou feliz com tudo nesse sentido. E muito mais por estar aqui conversando contigo, entendeu? Sério mesmo, fiquei bem feliz, assim, né? Quando você me convidou, realmente, na hora eu falei, caramba, live, né, ao vivo, nem que seja para minha mãe, para minha esposa e para ela, né? Será, cara? Ah, vamos lá, vai. Pelo menos mais uma coisa, agora eu vou colocar no meu currículo. Live com a 2 pontos. Sim, sim. Beleza, então. Obrigada. Amanhã já estou lá te enchendo o saco na Secretaria de Cultura. Vamos lá. 6101, pode ligar. Valeu, Paulinho. Obrigado. Obrigada. Beijão.
Beijos. Tchau. Tchau.